se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o havia de trair. Só até aqui, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes dessa passagem, né, que a gente acabou de ler, só para os irmãos terem uma boa compreensão, né? Antes daqui, Jesus havia feito o milagre da multiplicação dos pães, né? Os pães e peixes. Depois, aquela mesma multidão que foi alimentada andava à procura de Jesus e o encontrava em Cafarnaum. Mas Jesus sabia a verdadeira causa pela qual aquela multidão procurava. Não era para reconhecê-lo como Salvador, né? Mas Jesus esquadrinha corações, conhece a intenção de cada ser humano no mais profundo do seu íntimo. Dele nada é encoberto. Glória a Deus. E sem rodeios, ele fala para a multidão: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Não era, irmãos, pelo fato, né, que Jesus fazia ali prodígios, né, que Jesus fazia milagres, mas eles não estavam ali, né, por esses feitos de Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, né, que eles estavam ali para se saciar, porque Jesus já havia matado a fome deles, né? Mas não para dar honra a Jesus, né, para crerem nele, mas o interesse era próprio. Eram indiferentes ao Filho do Homem que estava diante deles. Então eles tinham ali Jesus na sua frente, né? Em carne e osso, e eles estavam preocupados com outras coisas. E Jesus continua: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Irmãos, o ser humano anda em luta constante, buscando por tantas coisas, e são tão dedicados nesses objetivos que se esquecem da comida que irá permanecer para a vida eterna. Uns não somente esquecem, mas abrem mão. E esse trabalho diário que o ser humano busca pela comida que perece, acaba por minar sua fé. E a comida que permanece é o que, irmãos? A comida que Jesus se referia? Aleluia. É a palavra de Deus. Né? Jesus é esse alimento, porque Ele é o Verbo, e o Verbo é a palavra. Aqui mesmo no início do livro de João, né, que a gente acabou de ler, esse livro, né, João nos revela isto. Está escrito em 1 de João, João, capítulo 1, versículo 1, que fala assim: no princípio era o Verbo,
Quando a gente fala de verbo, palavra, né? E o verbo estava com Deus. Deus Pai. E o verbo era Deus, porque Jesus é Deus mesmo, né? Ele, Jesus, estava no princípio com Deus, ou seja, estava no princípio com seu Pai. E no versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o pão que alimenta o Espírito. Ele é essencial para nos fortalecer. Nele somos saciados. E nós temos que sentir, irmãos, que nós somos saciados nele. Porque se a gente não sentir, algo está errado, né? Nós temos que nos avaliar nesse ponto. Se Deus não nos sacia, que Ele quer o maná que desceu do céu, que Ele quer o pão vivo, algo está errado, né? Nós temos que buscar nos consertar diante de Deus. E Jesus prossegue falando à multidão, para terminar aqui esse versículo que a gente acabou de ler aqui anteriormente, viu, irmãos? Aqui, trabalhai pela comida que perece, mas trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E ele continua assim: a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o Senhor. Dará o que, irmãos? A vida eterna, através de seu Filho. Amém, irmãos? Naquela mesma conversa, Jesus se declara o pão do céu, o alimento que desceu do céu. E quem comer deste alimento não morrerá. Palavras de Jesus. E aqui fala-se da morte espiritual. Nesta morte, né, que é eterna, a humanidade deveria refletir mais um pouco, irmão, sobre essa morte. Essa morte é o desprezo eterno. E passará por ela aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Agora eu vou pedir para os irmãos para a gente fazer só uma pequena observação aqui sobre o livro da vida. Vamos abrir. Eu peço que os irmãos abram em Daniel, capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Daniel 12. Versículo do 1 ao 2. Glória a Deus. Encontraram? Amém. Diz assim: neste tempo se levantará Miguel, grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e honra e horror eterno. Somente até aqui, viu? O nome, irmãos, está registrado, né, escrito no livro da vida, é necessário para se entrar no céu. Glória a Deus. E essa inscrição só depende de cada um de nós. Porque, irmãos, a salvação é oferecida a todos, mas nem todos irão corresponder, infelizmente. Aleluia. É errado transferir para Deus a responsabilidade de decidir quem será salvo ou não. Deus disponibilizou a salvação. Nós é que temos a responsabilidade de abraçar o que Ele nos oferece.
e não querem abraçar, porque preferem abraçar as obras que não são íntegras. Escolhem o caminho oposto ao de Deus. E nisto vão se sujando, vão se tornando impuros aos olhos do Senhor, quando na verdade Ele quer nossa santificação. Hebreus 12, 14 diz assim, segui a todos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, a santificação é essencial para você também ter o seu nome escrito no livro da vida. Uma coisa leva a outra. E se você se santificar, se consagrar a Deus, andar em retidão diante dele, seu nome estará no livro da vida, e isso é motivo de extrema alegria. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 20, Jesus tinha comissionado 70 discípulos para saírem em obra, e ao retornarem, cheios de alegria, porque os demônios se submetiam a eles. Então Jesus lhes falou em que realmente deveriam se alegrar. Está lá no versículo 20 do capítulo 10 de Lucas. Jesus falou assim, irmãos: mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluia, Deus. Agora, irmãos, como é importante, né, a gente estar interessados a cada dia, né, que a gente consiga que o nosso nome esteja escrito lá nesse livro celestial. Porque a palavra diz, né? A palavra de Deus diz, porque se não estiver, irmãos, é preocupante. Se o nome não estiver escrito no livro da vida, é preocupante. Agora vamos prosseguir. Amém? Glória a Deus. O próprio Deus nos dá um alerta quando diz: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O Deus Todo-Poderoso, irmãos, Ele não é brincadeira. O que a gente vê na humanidade é essa falta de temor para com Deus. Muitos têm vivido da forma como bem entendem, sem levar em conta que nos céus há um Deus que está olhando para todos. Glória a Deus. Né? Aleluia. Mas cadê o temor? Porque o temor a Deus é o que nos faz muitas vezes parar para pensar antes de fazer alguma coisa que irá trazer a ira, né? O Deus Todo-Poderoso. Porque se, irmãos, eu vejo muitas vezes, né, pregadores pregando que Deus é amor, mas vamos também dizer que Deus se ira, né, com as ações dos seres humanos que não querem se arrepender dos seus pecados, que não querem voltar atrás daquele que fizeram, mas continuam no seu erro. E Deus se ira. Isso é fato. Porque quando a gente examina as Sagradas Escrituras, muitas vezes a gente vê, né, Deus falando quando a sua ira se levanta. E a palavra de Deus também diz, irmãos, coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Quem vem pensar, né, tenta andar em retidão diante do Deus Todo-Poderoso. Sempre uma mulher que aparece lá em casa, ela me faz as mesmas perguntas, né? E essa aqui é uma das perguntas que ela me faz, né? Ela fala assim: Jane, se ele quiser tirar alguém do inferno, ele tira? E eu falo assim: mulher, mas para que ele vai tirar, né? Se essa pessoa, apesar de que as pessoas que morreram, né, sem salvação, ainda não estão no inferno, né? Nem as que morreram salvas ainda não estão no céu.
Ainda tem muita coisa para acontecer antes desse ponto, né? Mas vamos supor que a pessoa já estivesse. Por que Deus tiraria de lá? Se ela já foi condenada. Ela mesmo se colocou lá. Não foi Deus que colocou a pessoa à toa no lago que arde com fogo e enxofre. A pessoa durante sua vida, né, foi se colocando lá. Então não teria por que Deus tirá-la de lá, porque senão Deus seria até injusto. De tanta pessoa pecar sobre a face da terra, morreu, foi condenado, foi para o inferno, e depois Deus resgatar essa pessoa, essa alma, era a injustiça de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ele é justo. Amém? Amém. Então, irmãos, só para falar aqui sobre alguns que já morreram, mas que estão no inferno, né? Que são umas exceções. Por exemplo, Enoque, né? A palavra de Deus diz que sim, Enoque está no céu. Enoque foi tataravô de Noé. Elias também está. Moisés também está, né? Esses daqui são as referências que a gente tem, mas que a Bíblia nos aponta que sim. Esses aqui são exceções que estão, não é? E aí, como eu já falei, né, irmãos? O que vemos é a falta de temor, né? Em pensarmos de fazer alguma coisa que desagrada a Deus, por temor a Ele. É bom refletir. Ainda diante daquele povo, Jesus